Imagine abrir sua caixa de correio e encontrar uma carta escrita por alguém que conhece os segredos mais íntimos da sua vida. Você tenta ignorar, mas alguns dias depois chega outra, depois outra, até que toda a cidade começa a receber mensagens semelhantes. Ninguém sabe quem estava escrevendo, ninguém sabe como essa pessoa conhece tantos detalhes, e quando as ameaças deixaram de ser apenas palavras, uma investigação transforma uma pequena cidade americana em palco de um dos maiores mistérios da história dos Estados Unidos. Esta é a história das cartas de Circleville, e este é mais um Arquivo Perdido. No centro do estado de Ohio existe uma pequena cidade chamada Circleville. Na década de 1970, pouco mais de 10 mil pessoas viviam ali. Era o tipo de lugar onde praticamente todos se conheciam. Crianças iam caminhando para a escola, vizinhos conversavam nas calçadas, e as notícias se espalhavam rapidamente. Para quem morava na cidade de Circleville, parecia distante dos grandes crimes e escândalos que costumavam ocupar os jornais americanos. A rotina era simples, previsível e marcada pela sensação de que todos sabiam quem eram seus vizinhos. Entre os moradores estava Mary Gillespie, uma motorista de ônibus escolar conhecida por transportar diariamente dezenas de crianças da região. Casada com Ron Gillespie, ela levava uma vida aparentemente comum. O casal era conhecido na comunidade, mantinha contato frequente com familiares e amigos e jamais havia se envolvido em qualquer acontecimento que chamasse a atenção da imprensa ou das autoridades. Nada indicava que seus nomes, poucos anos depois, se tornariam conhecidos em todo o país. Tudo começou em 1976, quando Mary encontrou uma carta anônima em sua caixa de correio. O envelope não trazia remetente, e a mensagem, escrita à mão com letras cuidadosamente desenhadas, parecia ter sido preparada por alguém que conhecia detalhes extremamente pessoais de sua vida. O autor afirmava saber sobre um suposto relacionamento entre Mary e Gordon Massey, superintendente da escola da região, e exigia que aquilo terminasse imediatamente. A carta também deixava um aviso claro: se ela ignorasse a mensagem, outras pessoas seriam informadas. Em um primeiro momento, Mary acreditou que aquilo não passava de uma brincadeira de mau gosto. Ela mostrou a carta ao marido, e os dois decidiram não responder. Afinal, qualquer reação poderia incentivar o responsável a continuar enviando novas cartas. A expectativa era que tudo terminasse ali, mas aconteceu exatamente o contrário. Poucos dias depois, uma nova carta chegou, depois outra e outra. O conteúdo seguiu o mesmo padrão: acusações, ameaças e informações que, teoricamente, apenas pessoas muito próximas da família poderiam conhecer. Aos poucos, a situação deixou de ser um problema particular de Mary. Outros moradores começaram a relatar o recebimento de cartas semelhantes. Algumas falavam sobre relacionamentos extraconjugais, outras denunciavam supostos crimes, desvios de dinheiro e segredos familiares. Em comum, todas apresentavam um detalhe inquietante: continham informações extremamente específicas, difíceis de serem conhecidas por um estranho. Não demorou para que o medo tomasse conta de Circleville. A cada novo envelope encontrado em uma caixa de correio, aumentava a sensação de que alguém observava silenciosamente a vida de todos os moradores. Ninguém sabia quem escrevia aquelas mensagens, quantas pessoas estavam envolvidas, ou como o autor conseguia descobrir tantos detalhes sobre a vida privada da cidade. O que parecia ser apenas uma sequência de cartas anônimas começava, lentamente, a transformar a rotina de uma comunidade inteira. Naquele momento, ninguém imaginava que aquelas correspondências seriam apenas o início de uma história que atravessaria décadas, porque, em pouco tempo, as ameaças deixaram de existir apenas no papel. E um acontecimento inesperado faria os investigadores começarem a se perguntar se o autor das cartas estava disposto a fazer muito mais do que apenas espalhar segredos. Conforme os meses passavam, Mary e Ron perceberam que ignorar as cartas não faria com que elas desaparecessem. Pelo contrário, o autor parecia interpretar o silêncio como um desafio. As correspondências começaram a chegar com maior frequência, e a cada nova mensagem, o tom se tornava mais agressivo. O remetente insistia nas acusações envolvendo Mary e Gordon Massey, e afirmava conhecer detalhes da rotina da família que dificilmente poderiam ser observados por um desconhecido.
Ron, inicialmente, acreditava que tudo não passava da tentativa de alguém em destruir a reputação da sua esposa. Determinado a descobrir quem estava por trás das cartas, ele decidiu conversar com algumas pessoas da cidade e passou a apresentar mais atenção em qualquer comportamento incomum ao redor de sua casa. Entretanto, quanto mais tentava encontrar uma explicação, mais parecia que o autor das mensagens estava sempre um passo à frente. Em 19 de agosto de 1977, a situação tomou um rumo completamente inesperado. Naquela tarde, Ron recebeu um telefonema. O conteúdo exato da conversa nunca foi oficialmente divulgado, mas familiares afirmaram que a ligação deixou extremamente irritado. Pouco depois, ele saiu de casa dirigindo sua caminhonete, aparentemente decidido a encontrar alguém. Minutos depois, seu veículo saiu da estrada e colidiu contra uma árvore. Quando equipes de resgate chegaram ao local, Ron já estava morto. A investigação concluiu que ele havia perdido o controle do veículo. No entanto, um detalhe chamou imediatamente a atenção das autoridades. Dentro da caminhonete foi encontrada uma arma de fogo pertencente a Ron. Ela havia sido disparada, mas nunca ficou claro quando ou por quê. Esse detalhe alimentou inúmeras especulações ao longo dos anos. Alguns acreditavam que ele estivesse indo confrontar o autor das cartas. Outros defendiam que tudo não passava de uma coincidência. O fato é que nenhuma evidência permitiu estabelecer uma ligação direta entre a morte de Ron e as correspondências anônimas. Oficialmente, o caso foi tratado como um acidente de trânsito, mas para muitos moradores de Circleville, aquela explicação parecia insuficiente. As cartas continuavam chegando, e o autor parecia agir como se nada tivesse acontecido. Em vez de desaparecer após a morte de Ron, as mensagens se tornaram ainda mais frequentes. Agora, além de Mary, outras pessoas da cidade também recebiam correspondências contendo acusações, ameaças e informações pessoais. A sensação de que alguém observava a vida de todos os moradores tornava-se cada vez mais difícil de ignorar. Com o passar do tempo, Mary tentou reconstruir sua rotina. Continuou trabalhando como motorista de ônibus escolar e evitava comentar publicamente o conteúdo das cartas, mas o autor parecia determinado a não permitir que ela seguisse em frente. Em uma manhã, enquanto dirigia sua rota habitual, ela avistou algo estranho à margem da estrada. Era uma placa improvisada, posicionada de forma que pudesse ser vista apenas por ela. Nela havia uma nova mensagem, acusando-a de manter um relacionamento secreto. Mary parou o ônibus e desceu para retirar a placa antes que as crianças lessem o que estava escrito. Mas ao puxá-la, percebeu que ela escondia algo muito mais perigoso. Naquele momento, as cartas deixavam definitivamente de ser apenas uma campanha de intimidação. A polícia passaria a investigar um crime que poderia terminar em assassinato. E pela primeira vez, os investigadores acreditavam estar diante de uma pista concreta capaz de levar até o misterioso autor das cartas de Circleville. Na manhã em que encontrou a placa à beira da estrada, Mary acreditava que estava diante de mais uma tentativa de humilhação pública. As mensagens espalhadas pelo autor das cartas já faziam parte de sua rotina havia meses, e ela não queria que as crianças que transportava diariamente lessem aquelas acusações. Assim que estacionou o ônibus em segurança, desceu para retirar a placa. Foi então que percebeu que ela estava presa a um mecanismo improvisado. Escondida atrás da madeira havia uma arma de fogo posicionada de forma que dispararia caso alguém tentasse remover a placa. Bastava puxá-la com um pouco mais de força para acionar o gatilho. Mary havia escapado da morte por questão de segundos. A polícia foi chamada imediatamente e isolou a área. Pela primeira vez desde o início das ameaças, os investigadores tinham em mãos uma evidência física deixada pelo responsável. Diferente das cartas, que poderiam ser enviadas por qualquer pessoa, aquela armadilha exigia planejamento. Alguém havia escolhido o local, preparado o mecanismo e esperado que Mary fosse a pessoa a encontrá-lo. Durante a perícia, os policiais descobriram que a arma utilizada possuía um número de série, parcialmente preservado. A partir dele, conseguiram rastrear o proprietário original. O registro levou os investigadores até Paul Freshore, um operador de manutenção que morava na região e era cunhado de Mary, irmão de Ron. A descoberta mudou completamente os rumos da investigação. Paul foi interrogado e negou qualquer envolvimento com a armadilha ou com as cartas. Segundo ele, a arma havia desaparecido algum tempo antes e poderia ter sido utilizada por qualquer outra pessoa. Mesmo assim, os investigadores passaram a analisar sua rotina.
compararam sua caligrafia com a das cartas anônimas e reuniram uma série de indícios circunstanciais. Nenhum deles, isoladamente, era suficiente para provar que Poe havia escrito as correspondências. Porém, a soma desses elementos convenceu as autoridades de que ele poderia estar por trás da tentativa de homicídio contra Mary. Em 1983, Poe foi levado a julgamento. É importante destacar um ponto que muitas vezes é contado de forma incorreta em documentários sobre o caso. Poe não foi condenado por escrever as cartas de Circleville. Ele foi condenado pela armadilha montada na estrada, considerada uma tentativa de homicídio contra Mary. A autoria das cartas jamais foi oficialmente comprovada durante o julgamento. Mesmo preso, Poe continuou afirmando ser inocente. Disse que nunca escreveu as cartas, nunca tentou matar Mary e que estava sendo transformado em bode expiatório por uma investigação desesperada por respostas. Durante todo o processo, manteve a mesma versão dos fatos. Se o caso terminasse ali, talvez hoje ele fosse lembrado apenas como uma investigação criminal comum. Mas foi justamente depois da prisão de Poe que aconteceu o detalhe que transformou Circleville em um dos maiores mistérios da história americana. As cartas continuaram chegando, não apenas para Mary, mas para outras pessoas da cidade. E algumas delas foram enviadas enquanto Poe ainda estava atrás das grades. Naquele momento, uma nova pergunta passou a dominar a investigação. Se Poe estava preso, quem continuava escrevendo as cartas de Circleville? A condenação de Poe parecia representar o fim de um caso que havia aterrorizado Circleville durante anos. Para a polícia, o principal suspeito estava preso, e a cidade finalmente poderia voltar à rotina. Muitos moradores acreditavam que, a partir daquele momento, as cartas anônimas deixariam de aparecer. Afinal, se Poe era realmente o autor, não havia motivo para que novas mensagens continuassem circulando. Mas foi exatamente o contrário que aconteceu. Pouco tempo depois de sua prisão, novos envelopes começaram a surgir nas caixas de correios da cidade. Alguns eram destinados a moradores que já haviam recebido cartas anteriormente. Outros chegavam a pessoas que jamais haviam sido envolvidas na investigação. O conteúdo permanecia praticamente o mesmo: acusações, ameaças e informações extremamente específicas sobre a vida privada das vítimas. O detalhe que mais chamou a atenção era que algumas dessas cartas pareciam ter sido enviadas enquanto Poe ainda cumpria a pena. Isso alimentou uma dúvida que permanece até hoje. Se ele realmente era o responsável por toda a campanha de intimidação, como as correspondências continuavam chegando? Os investigadores consideraram diversas possibilidades. Uma delas era que Poe pudesse ter contado com a ajuda de outra pessoa do lado de fora da prisão. Outra hipótese sugeria que ele nunca tivesse escrito as cartas, e que a verdadeira pessoa responsável permanecesse em liberdade durante todo esse tempo. Também existia a possibilidade de que mais de um autor estivesse envolvido desde o início, embora nenhuma dessas teorias tenha sido comprovada. Poe nunca mudou sua versão. Durante os anos em que permaneceu preso, escreveu inúmeras cartas afirmando ser inocente e alegando que havia sido condenado injustamente. Em seus relatos, dizia que também era vítima da situação e insistia que jamais havia enviado qualquer correspondência anônima. Mesmo após deixar a prisão, continuou negando qualquer participação no caso até sua morte, em 2012. Enquanto isso, as cartas continuavam alimentando o mistério. Algumas apresentavam o mesmo estilo de escrita das primeiras mensagens, enquanto outras traziam pequenas diferenças que fizeram especialistas questionarem se realmente haviam sido produzidas pela mesma pessoa. Exames de caligrafia foram realizados ao longo dos anos, mas os resultados nunca foram considerados conclusivos o suficiente para identificar um autor de forma definitiva. Com o passar das décadas, a frequência das cartas diminuiu, mas o mistério jamais desapareceu completamente. Nenhuma investigação conseguiu responder com absoluta certeza quem iniciou aquela campanha de perseguição que transformou a vida de tantos moradores de Circleville. O que começou com uma simples carta anônima havia provocado um acidente fatal, uma tentativa de homicídio, uma condenação criminal e uma das histórias mais enigmáticas da história recente dos Estados Unidos. Quase 50 anos se passaram desde que as primeiras cartas começaram a aparecer nas caixas de correio de Circleville. O medo que dominou aquela pequena cidade diminuiu com o tempo, mas as perguntas permaneceram. Apesar da longa investigação, da condenação de Poe e das centenas de páginas de documentos produzidas ao longo dos anos, nenhuma autoridade conseguiu responder definitivamente quem escreveu as cartas de Circleville. Até hoje, a maior dúvida do caso continua sendo a mesma. Poe era realmente o autor das cartas, ou apenas o responsável pela armadilha encontrada na estrada? Essa diferença é importante porque, oficialmente, Poe nunca foi condenado pelas cartas anônimas. Sua condenação ocorreu pela
pela tentativa de homicídio envolvendo a arma escondida atrás da placa que Mary encontrou durante sua rota de ônibus. A autoria das cartas, por outro lado, jamais foi comprovada de maneira conclusiva. Ao longo dos anos, especialistas analisaram a caligrafia das correspondências, compararam documentos escritos por Poe e revisaram diversas evidências da investigação. Alguns exames apontavam semelhanças, enquanto outros indicavam diferenças suficientes para impedir qualquer conclusão definitiva. Como resultado, nunca houve consenso entre investigadores, peritos ou estudiosos do caso. Outro detalhe continua alimentando as dúvidas. Mesmo depois da prisão de Poe, novas cartas continuaram chegando a diferentes moradores da cidade. Algumas foram enviadas enquanto ele ainda cumpria a pena. Isso fez surgir diversas hipóteses. Talvez existisse um segundo autor. Talvez alguém estivesse ajudando Poe do lado de fora da prisão. Ou talvez ele jamais tivesse participado da campanha de correspondências anônimas. Nenhuma dessas possibilidades conseguiu ser confirmada pelas autoridades. Com o passar das décadas, Circleville voltou a ser uma cidade tranquila. As cartas deixaram de chegar com a mesma frequência e o assunto passou a fazer parte da história local. Ainda assim, para muitas pessoas que viveram aqueles acontecimentos, a sensação de nunca ter descoberto quem estava observando suas vidas permanece até hoje. Afinal, durante anos, alguém demonstrou conhecer detalhes extremamente íntimos sobre dezenas de moradores sem jamais revelar sua identidade. Talvez seja justamente isso que torna esse caso tão diferente de qualquer outro. Não estamos falando apenas de cartas anônimas, estamos falando de uma campanha de perseguição que destruiu famílias, provocou medo em uma comunidade inteira, esteve ligada a uma morte, levou um homem à prisão e, mesmo assim, nunca apresentou uma resposta capaz de convencer todos os envolvidos. Hoje, o mistério das cartas continua oficialmente sem solução. Não existe uma conclusão aceita por todas as autoridades, nem uma prova definitiva capaz de identificar o verdadeiro autor das correspondências. O caso permanece como um dos maiores enigmas da história criminal dos Estados Unidos. Lembrando que, às vezes, a arma mais perigosa não é uma faca ou uma arma de fogo. Às vezes, basta uma folha de papel. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Poe era realmente o autor das cartas de Circleville? Ou as correspondências continuaram chegando porque havia mais de uma pessoa envolvida? Ou o verdadeiro responsável conseguiu permanecer anônimo durante todo esse tempo? Escreva suas teorias aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, investigações sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal, porque alguns segredos podem ser escritos em poucas linhas, mas alguns mistérios continuam esperando por uma assinatura que talvez nunca apareça. E este foi mais um Arquivo Perdido.